Olá, seja bem-vindo para o terceiro podcast do Tarot com Alberto, onde hoje nós vamos trabalhar três conceitos: vitrine, gerações e alienação. Vitrine. Será que hoje a vida que você leva, os gostos que você tem, estão presos, estão sedimentados àquilo que você está enxergando? E diante do mundo ao seu redor, qual é a imagem que tu cria? Como é que tu se posiciona nele? Será que os valores da geração atual e os valores da sua geração estão em choque? Ou será que tudo isso não passa de uma grande alienação? Já deixa aqui nos comentários o que você entende por alienação, qual é o conceito que você interpretou e atua no teu dia a dia sobre alienação. O que você enxerga hoje como sendo uma grande vitrine, uma grande propaganda, às vezes enganosa? E gerações, quais são os valores mais fortes da tua geração que tu compreende hoje que eles não se encaixam nesse mundo moderno? Ou que estejam faltando para que esse mundo moderno possa se encaixar e dar continuidade à sua evolução, à nossa evolução como sociedade? Hoje estou aqui com o meu baralho cigano. Então vamos ver. Primeiro termo, alienação. Alienação ela é um termo que ele é muito utilizado, às vezes muito banalizado, mas em linhas gerais significa o quê? Criar uma linha de pensamento, alienação, linear, que vai ser imposto a um grupo de pessoas. Dentro desse grupo de pessoas, elas ficam limitadas à explicação que a alienação dela traz para ela. Então hoje nós temos que entender que o termo alienação, apesar de ser um termo moderno, ele na verdade nos ajuda a compreender a evolução da sociedade humana desde os primórdios ali, final do período Neolítico, Paleolítico, quando começam a surgir as primeiras organizações sociais, nas primeiras civilizações. A alienação babilônica era o quê? A religião e a escrita. Sim, a escrita é uma das primeiras formas de alienação, porque ela vai impor um alfabeto, ela vai impor diagramas, ela vai impor um significado para que haja o quê? Comunicação. Para que se haja uma comunicação, essa primeira tentativa da humanidade de criar uma linguagem comum em uma região é um momento alienatório, onde tu está querendo criar bases, fundamentos para que exista essa organização social, porque o ser humano, o Homo sapiens, como sociedade, é um organismo vivo. Ele é um organismo vivo. As necessidades variam de uma pessoa para outra, porque as vontades variam, mas no fundo, tudo leva a gente a manter os três aspectos básicos da sobrevivência de qualquer espécie: alimentação, reprodução e sobrevivência. Dentro da cadeia alimentar, dentro da natureza, dentro do mundo, tudo se limita a nascer, existir, partir. Nascer, existir, partir. Por quê? Porque o universo, de um contexto geral, vive por revoluções, vive por transformações. Aonde que entra a alienação nisso? A alienação vem do nosso desejo de poder. Nós, como espécie, desejamos o poder. Para nós já passou de uma questão de sobrevivência para uma questão de escolha. Ter o poder. Como é que esse processo foi introduzido lá nas primeiras civilizações? Cultura, religião, escrita. Cultura, religião e escrita. Isso fez surgir os primeiros valores, o que é certo, o que é errado, o que é aceito, o que não é. E a alienação vem porque enquanto a maior parte da população vai se subjugar, a maior parte da espécie entra nesse contexto, naquela região. Em outras regiões ainda, nós tínhamos ainda o homem de Neandertal. Não Homo sapiens, nós temos ainda homens de Neandertais, homens de Cro-Magnon. Outras subespécies humanas que foram caçadas até a extinção ou foram extintas por não conseguir competir com as primeiras organizações que vão fundar as primeiras civilizações
ao redor do mundo. Por quê? Poder, dominação, sobrevivência. Quando a gente entra para dentro de uma Idade Média, a gente sofre uma alienação por parte da única instituição ocidental que se manteve firme, que vão ser as religiões europeias, que é a religião católica. Ela é alienadora. Ela cria uma realidade. Tanto que durante esse período medieval, ela tem tanto poder, ou até mais poder, que muitos reis, muitos monarcas, muitos nobres tinham, que tinham sua vontade sujeita à vontade da igreja. Única instituição que sobreviveu à queda do Império Romano. Isso vai fazer o quê? Que os valores que não fossem romanos, os valores que não fossem naquela política, sejam agora comandados pelo único poder, pela única verdade, que é a fé. Não nos moldes de uma fé livre, mas nos moldes de uma fé moldada, presa, sedimentada, fechada. Ou você segue o que é dito, ou você não faz parte dela. Se aplicava a todos? Não. Quem exercia cargos de nobreza, quem tinha contatos, ou quem estava dentro da cúpula desses poderes, muitas vezes, não seguia os valores que uma pessoa comum deveria seguir, porque eles detinham poder para criar e sair da alienação que eles quisessem, o momento que eles quisessem, enquanto fosse mais pertinente para eles. Aí, de novo, aí começam as grandes expansões, as grandes empreitadas, religiões diferentes tentando manter o seu domínio, sua cultura, entrando em choque pela sobrevivência. Seria necessário se cada um soubesse explorar o seu espaço naquela época? Seria, porque os recursos e a tecnologia eram limitados. E a ganância humana? Não. A ganância não é limitada, a ambição sim. E aí nós voltamos para dentro da nossa realidade atual. Não entrei em discurso de Marx, não entrei em discurso de Adam Smith, não entrei em capitalismo versus socialismo. Entrei muito antes disso. Por quê? Porque hoje nós temos uma dualidade. Nos é imposto duas realidades. Ou você é capitalista ou você é comunista. Mas se ignora todo um eixo cultural de religiões, culturas, valores que se perderam no meio do caminho para que haja uma hegemonia dual. Por quê? Porque a trindade é equilibrada, o dual não. Então a gente não vive numa sociedade equilibrada, a gente vive numa sociedade em desequilíbrio, porque nós temos duas correntes de pensamentos, duas correntes ideológicas. Então nós temos dois comportamentos que podem ser aceitos por dois grupos. Quem não tiver enquadrado em nenhum dos dois grupos, está no meio. Ou vai servir a um, ou vai servir a outro. E aí agora entra a parte da interpretação do baralho. Como é que o tarô cigano, como é que as cartas ciganas me ajudam nesse raciocínio lógico? O que elas têm a dizer? Como o tarô, como instrumento de conhecimento e debate, me permitem reconhecer essas questões que eu abordei de uma forma diferente. Carta do navio, carta das viagens, carta da distância, carta do tempo. Como é que isso se enquadra na alienação? O tempo é uma grandeza física criada pela ciência humana. E dentro da nossa limitação de compreensão do mundo, é uma grandeza universal. Mas a gente sabe que se tu estudar com mais profundidade o próprio tempo sobe variação pela gravidade, pela distância da luz. Então nem o tempo é uma grandeza universal, ele sofre distorções. E aí entra a carta do navio, que me fala que a alienação que é algo antigo, é algo que vai além do tempo e que vai se estender por mais. Por quê? Porque o baralho compreende, assim como eu, que a natureza humana de expansão exige novos horizontes porque ela não se sustenta.
O ser humano, pela cegueira e a ganância por poder, não consegue se limitar a sobreviver com aquilo que é necessário. Hoje, nós criamos necessidades que vão gerar isso. Novas necessidades, novos problemas são gerados pela própria humanidade, não porque se busca uma solução, não porque se busca uma igualdade, porque se busca criar mais poderes para mais pessoas? Não. Tu quer manter a hegemonia desses dois campos de pensamento, que já são obsoletos. Estão há muito mais tempo do que deveriam estar, porque nenhum grande pensador, foi capaz de prever uma humanidade com 7 bilhões de pessoas. Nenhum. Nenhum grande pensador conseguiu prever uma evolução como deu a internet. Nenhum. Nenhum grande filósofo. Se tinha estimativas, se tinha uma crença, mas nenhum deles viveu o tempo suficiente para ter isso comprovado na prática. Nenhum deles pôde fazer isso. Então por que nós estamos brigando por ideias, por valores de pessoas que já não caminham mais entre nós? Por que perpetuamos ainda preconceitos, erros e julgamentos baseados em situações que já não existem mais? Valores de sociedades, textos que já não existem mais. Já não são mais a sua versão original. Sofreram já tantas traduções, tantas modificações, que aquilo que era ensinado do tataravô para o netinho, para o tataraneto, passou por tantas interpretações, passou por tantas traduções de linguagem, postura e valores, que hoje já é um texto completamente diferente do que era escrito antes. Porque são situações diferentes que nós criamos. A gente não vive um coletivo em que o crescimento gradual é respeitado. A gente vive hoje um coletivo em que o crescimento é acelerado. O crescimento tem que ser exponencial. Aí entra a questão da vitrine. O crescimento tem que ser para o outro admirar. Não é uma coisa mais pessoal. Eu não estou crescendo para ter o meu conforto, minha comodidade, ter as minhas necessidades. Não, eu estou tendo que crescer para mostrar para os outros. E aí a gente deixa de ser e passa a ter. E aí tu tem uma quebra muito grande do termo alienação, porque era um objetivo em comum, que hoje esse objetivo comum está deturpado para interesses e não objetivos em comum. Toda sociedade é alienadora, toda instituição social é alienadora, seja ela oficial ou não. Por quê? Porque todas elas têm pessoas que estão à frente. Podem ser psicopatas, podem ser sociopatas, podem ser grandes humanitários. Não importa, todos geram a sua própria alienação e te fazem seguir nisso. Só que a questão que eu levanto é, até que ponto é tão ruim? Até que ponto é tão ruim assim a gente admitir que nós não conseguimos ter uma responsabilidade com os outros quando a gente não é capaz de cumprir com responsabilidades com a gente mesmo? A gente consegue manter a nossa higiene em dia, nossa alimentação. A gente consegue manter o básico para a gente, para então conseguir usufruir de poder passar o básico para outros? Questione hoje. Tu é capaz de manter a si mesmo e a outras pessoas? E a pergunta que eu faço, quando tu vai manter as outras pessoas, você simplesmente dá ou você ensina a pessoa também a fazer? Porque é uma diferença muito grande entre criar uma dependência que vai formando uma alienação com relação à tua figura, do que criar soluções que vai gerando outros alienadores. Porque sim, por mais que a gente viva alienado com nossos valores, sociedade, fechadas nossas restrições pessoais, nós somos agentes alienadores quando outras pessoas fecham e compactuam com as nossas ações e esperam que a gente tome a frente por elas. Os alienadores hoje nas redes sociais vivem das vitrines. A rede social é alienadora. As vitrines que ela carrega também são. Só que hoje você tem não uma linha de alienação, você tem uma corda, você tem um emaranhado de alienações. Onde um grupo alienado combate outro grupo alienado,
Mas quando seus líderes se unem, as duas alienações se fecham. Criam valores e pontos em comuns que antes podiam ser até o motivo de estarem se confrontando. E aí nós vamos ao ponto da vitrine. O que será que está exposto? O que será que as pessoas pensam sobre mim? O que será que as pessoas julgam? O que será que as pessoas condenam? Pois bem, no mundo de aparências, aquilo que permanece oculto não existe. O manequim não tem rosto. O manequim é uma moldura. A pergunta que eu faço é: você consegue identificar o seu rosto e a sua moldura em meio a tantas imposições? Quais são as regras e os valores da empresa que você trabalha, que você consome, que você divulga, que você trabalha? Será mesmo que o valor que você paga é justo? Será mesmo que o valor que você doa é justo? Que você cria é justo? Serpente, vício, mentira, sedução. O que move as vitrines da alienação hoje são esses valores que a carta da serpente defende. A gente se torna viciado. A gente é viciado nos filtros, a gente é viciado nas imagens, a gente é viciado nos sabores, nos perfumes. Nós somos viciados e alienados pelas marcas. Você consegue compreender que uma sociedade alienada como a que nós vivemos hoje é uma sociedade que não enxerga que está marchando para o próprio fim? É uma sociedade que abre mão de uma certeza, de uma continuidade hoje, porque a necessidade é ser visto, ser sentido, dominar e controlar outras pessoas. Então a gente critica a cultura rasa dessa vitrine superficial dos influencers, desse mundo superficial de valores líquidos, mas a gente não lembra que isso só é possível porque os vícios prendem a gente na nossa própria alienação, nas nossas próprias necessidades. A gente não está buscando o que é o melhor para os outros. A gente busca o que é o melhor para nós. O que me comove, o que me satisfaz. E a gente ignora se isso faz mal para outras pessoas. A gente ignora se isso vai fazer faltar na mesa do outro, se estiver sobrando na nossa. Nós somos hoje seres de trevas e não de luz. Nós seguimos julgando, pisando e atropelando as outras pessoas porque nós queremos ter likes, nós queremos ter comentários, nós queremos ser vistos. Faz parte eu pedir comentários, eu preciso que tenha alcance o meu vídeo para me encontrar outras pessoas que pensem como eu, que compreendam o mundo e a necessidade que nós temos hoje de sermos naturais e não uma representação artificial de um filtro. Será mesmo que nós precisamos ficar ouvindo músicas tristes? Sobre bebida, sobre traição? Será mesmo que uma sociedade organizada e que respeita limites vai deixar de trair e se embriagar? Será que nós vamos deixar de criar alucinações coletivas, imposições e todo tipo de problema? Não, né? Não vamos. Nós não somos sociedades organizadas. Antigamente, as sociedades brigavam para ter água e comida. Para os líderes? Sim, para os líderes. Mas para a sua população também, porque os líderes entendiam que precisavam da população. Hoje nós não brigamos por água e comida. Nós brigamos por poder e influência. Você não inveja quem passa fome.
Você não inveja quem passa frio. Você não inveja o que falta nos outros. Você inveja o que os outros têm e você não. Uma falsa aceitação, uma falsa idolatria, uma falsa servidão. E aí tudo isso também se enquadra na leitura do significado da carta da serpente, porque quais são as armadilhas que isso está nos criando? Quais são as armadilhas diárias que a gente entra quando vai jogar um jogo, quando vai comer um chocolate, quando vai comprar um remédio numa farmácia, quando vai vestir uma roupa? Quais são as armadilhas que a gente está entrando? Eu preciso entrar numa paranoia? Não, eu preciso aceitar que essas armadilhas fazem parte de um contexto maior, de um contexto que eu não tenho controle, então não cabe a mim ir contra ele. Cabe a mim questionar quando for mais importante para mim um celular que custe 15 mil reais a matar a fome da minha família ou a investir no meu estudo e na minha evolução pessoal. Eu preciso contestar quando eu prefiro gastar 2 mil reais num par de tênis ao invés de manter uma cesta básica dentro da minha casa. Isso eu preciso contestar. Eu preciso contestar quando as minhas necessidades se tornam inferiores, minhas necessidades básicas se tornam inferiores à minha necessidade social de pertencer àquele grupo, pertencer àquela classe, pertencer àquelas pessoas. E aí é que entra o efeito danoso dessa vitrine, que é a mentira da vida perfeita, a mentira da felicidade, a mentira da gratidão, a mentira do amor. Ser grato não é ser alienado. Ser grato é ser próspero. Dizer que é grato por tudo aquilo que tem, inclusive o que é ruim, é ser alienado a uma felicidade falsa, porque a verdadeira felicidade não precisa de uma motivação, ela simplesmente acontece. Ela é um fenômeno que vem a ocorrer quando eu enxergo e entendo que eu estou bem, independente das condições que eu tenha. Se a minha felicidade depende de um bem físico e material, se a minha felicidade depende de um estado de vício, então a minha felicidade ela é artificial. E até que ponto isso é negativo? A partir do ponto que isso te impede de seguir um outro eixo, um outro ciclo que não seja o de servir a essa felicidade. E é aí que nós somos induzidos. Todo mundo admira a vitrine. Todos falam mal, mas todos admiram a vitrine. Pode ser uma loja que não tenha uma prateleira cheia dentro. Mas se a vitrine é bonita, a gente encomenda, a gente compra, a gente espera. Porque a vitrine chamou a gente para dentro. E pode ter certeza que uma boa vitrine tem por trás bons vendedores, bons arrumadores, bons gerentes, bons gestores. E isso não significa que não seja um lugar com muitos defeitos de produção, entrega, relacionamento interno. Mas a gente não vai se importar com isso. Porque isso não é a nossa realidade. Não é o nosso momento. O nosso momento ali é o de consumir. É o de pegar 15 mil reais, que pode ser quase um ano do meu trabalho, do meu esforço, e jogar ali. Em um aparelho de celular. Mas a empresa está gerando empregos, a empresa está preocupada com o meio ambiente, mas a empresa não deixa de diminuir o lucro dela ou de aumentar. E se ela tiver que a qualquer momento cortar o discurso dela e impor a força, vai fazer isso. Ou a gente é tão ignorante que esquecemos o que era o neocolonialismo, onde nações soberanas se tornaram colônias de outras nações e que foram impostos para eles o que consumir e como consumir. Nações essas que hoje se destacam porque aprenderam a serem imperialistas. Nações que prosperaram porque de tanto serem exploradas aprenderam a explorar. E o mais interessante é que a soberba e a arrogância das nossas vitrines nos cegou dentro de um mau gosto de poder que fez que as grandes nações do Ocidente se curvassem às facilidades das colônias, entre aspas, do Oriente,
que hoje detêm tecnologias muito mais avançadas e por meios de produção muito mais rápidos que os nossos. A gente não questiona qual o preço e o sofrimento que isso causa àquela população, a gente só questiona os números, porque são as vitrines. E quando essas vitrines são feitas aqui, a gente não questiona o que está errado por trás dela. A gente só segue o que está sendo dito que é o bom, que é o certo a ser feito. Por quê? Porque alguém com poder chegou e disse para nós: essa é a tua vontade, esse é o teu desejo, obedeça e siga ele. E é dentro dessas transformações de vitrine e alienação que a gente tem um choque de gerações, porque cada geração que entra e sai tem um padrão consumidor diferente, porque as marcas têm uma necessidade de produção diferente. Então, o que era uma matéria-prima barata 30 anos atrás, hoje pode estar escassa, pode não existir, pode ser cara. Eu preciso mudar os gostos e necessidades das gerações para que eles aceitem produtos com uma qualidade, matéria-prima diferente e meter goela abaixo, aquilo ali é o certo. Por quê? Porque é isso que vai manter a minha empresa viva. Coca-Cola vende felicidade, mas também é um câncer engarrafado. Alguém questiona o lado negativo da Coca-Cola? Todos nós vamos lá e tomamos. Detergente limpa, que é uma beleza, deixa a casa limpa, organizada, mas o efeito ambiental que ele causa quando chega no esgoto que não é tratado. Alguém questiona? Não está nos nossos olhos, a gente não questiona. A gente só consome. Só que estamos chegando a um ponto em que não vai ter o que consumir porque não vai ter o que produzir. Nós caímos numa armadilha de vitrine e alienação que impediu que as novas gerações e que as nossas gerações anteriores conseguissem criar novas matérias-primas, gerar novos produtos, não no sentido de ser sustentáveis, mas de ser reutilizáveis. Antigamente as coisas eram feitas para durar, eram feitas para ser arrumadas, durou até que em 1929 nós tivemos uma quebra de bolsa de valores, porque as coisas eram firmes, eram fortes, então não tinha necessidade de eu ter que trocar uma vez por ano. O que aconteceu? Os meios de produção travaram porque as pessoas tinham excesso de consumo, excesso de produtos duráveis. E isso fez com que a economia parasse no mundo todo. Casas com 3 geladeiras. Alguns desses objetos até hoje estão intactos e funcionando. Gerações inteiras usando. Mas isso não é questionado. Isso só ensinou que o quê? Nós temos que consumir mais, não tem que quebrar mais. Tem que ter uma validade. Só que a validade dos produtos passou para as pessoas. As pessoas hoje têm que ter um prazo de validade. A imagem delas tem um prazo de validade. As opções, os gostos, os desejos, tudo começou a ganhar um prazo de validade. O que faz sucesso na terça-feira, na quinta-feira já começa a deixar de existir, porque não é mais projetado para durar. Nós não somos mais projetados para durar. Hoje tu é o funcionário do mês. Semana que vem tu é o funcionário da semana. Depois tu é o funcionário do dia. E depois tu já não é mais ninguém. Tu é só mais um número. Porque a vitrine já fez o papel dela. A vitrine já trouxe a ganância à tona dentro do teu ser para te trazer os resultados que a empresa precisa. É culpa da empresa? Não. Você se sujeitou a trabalhar nela, você se sujeitou àquelas situações, então você que está criando o teu próprio algoz. É mais difícil empreender. É mais difícil fazer dar certo, mas tem que entender que mesmo que tu não queira trabalhar numa empresa, tu trabalha para o cliente. E muitas vezes tu criar uma clientela, tu criar um negócio, é muito mais difícil, é muito mais sofrido, é muito mais doloroso e leva muito mais tempo. E tu te engana que tu pegar e fazer isso por conta própria, tu vai trabalhar 4, 8 horas no dia. Pode ser que tu tenha que trabalhar 30 horas. Direto. Então eu tô falando que sim, tem pessoas que pro teu próprio negócio trabalham mais que um dia inteiro, um dia e meio, direto, sem dormir, sem descansar, para ter um resultado. Todo mundo está disposto a pagar esse preço? Não. Vale a pena pagar esse preço? Cada realidade tem uma resposta diferente.
Deixe a sua resposta nos comentários. Passe esse vídeo adiante e pergunte para as pessoas: qual é o preço que tem? Quanto tempo tu pode vender para alcançar um objetivo? E ainda assim corre o risco de essas 30 horas serem jogadas no lixo, não darem resultado nenhum, porque você não encontrou o caminho certo. E aí bate o desespero, bate o medo, aí você volta a ter uma carteira assinada. Aí você volta a se sujeitar a ganhar pouco, rodeado de pessoas que não têm capacidade, não têm competência, não têm ambição, mas que estão prontas para puxar o teu tapete, falar mal do teu trabalho, falar mal da tua postura, falar mal às vezes até da tua aparência. Tá ali. Não é uma realidade de uma empresa, é a realidade de todas. E quanto mais alienado a gente é àquela realidade, menor se torna a nossa presença nas nossas decisões, nossos valores começam a murchar e a desaparecer. E aí entra aquela questão: qual é a tua geração? Não estou entrando aqui na classificação das gerações convencionais, X, Y, Z, Baby Boomers. Não. Estou entrando nas gerações individuais. É um termo que vocês dificilmente vão achar, mas que é um diagnóstico que a gente pode ter, que é aquela pessoa que ela é um marco, porque as escolhas e objetivos dela são de gerações anteriores e ela está no meio de uma geração mais moderna, que não vai entender essa pessoa e vai marginalizar ela. Ou das pessoas que vão criar as tendências que vão ditar os costumes e gostos e vão gerar uma nova geração. Essas pessoas às vezes moram uma do lado da outra, moram na mesma residência, às vezes essas pessoas trabalham no mesmo lugar. Mas por que essas pessoas são importantes? Carta do caminho. Uma pessoa não vai prosperar, não importa o que ela abra, o que ela crie, porque ela segue valores que já não são mais do mundo dela. Essa pessoa não vai se enquadrar e vai ser excluída em qualquer sociedade, em qualquer região. Outra pessoa vai ter valores inovadores e vai dar o startup, vai dar o chute inicial para gerar novos costumes e necessidades que vão gerar uma nova geração. Carta do caminho, carta das escolhas. E tem pessoas que vão seguir numa linha reta alienada que elas não vão ser nenhum nem outro. São pessoas que simplesmente vão existir por existir, vão trabalhar por um copo d'água, por um pedaço de pão, no final do mês, fazendo a fortuna de outras pessoas, fazendo a fortuna de outros colegas, e não vão ser reconhecidas, porque ninguém tem obrigação nenhuma com a gente. Não tem. Quem tem obrigação com a gente é nós mesmos. E quando a gente aprende a ter e a reconhecer que nós somos obrigados a fazer o que é o melhor para nós, é que a gente consegue fazer o melhor para os outros. Porque o que eu quero para mim, eu faço para o próximo. Eu não posso entrar em um relacionamento saudável se eu não consigo fazer uma barba, tomar um banho, cuidar da minha aparência e exigir que o outro esteja bem cuidado. Eu não consigo ser um bom amigo se eu não consigo filtrar o que eu quero ouvir e escutar de mim mesmo e vou lá e despejar meus problemas para os outros. Eu não consigo ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, uma boa filha, se eu não consigo me pôr no papel de eu me tratar bem dessa forma para depois exigir eu tratar os outros. Dizer que ama da boca para fora todo mundo fala, mas e as ações e as atitudes? Será que tem amor? Será que tem ação? Será que tem presença da pessoa ali? E isso muda de uma geração para outra, porque as próximas gerações não vão saber o que significa isso. Elas estão sendo doutrinadas e educadas para apenas agir e responderem como se eles fossem parte de uma máquina e não como se fossem seres vivos. Todos são artificiais e todos estão sendo trabalhados para não terem valores. Estão sendo doutrinados para serem ignorantes. A causa que os poderes que mandam falarem que é certa é que vai ser defendida. Então a gente vai ter uma mudança de valores em que o que é considerado preconceito agora vai ser defendido como sendo certo daqui a algumas gerações, para que outra geração venha a lembrar que isso era uma forma de preconceito.
porque está sendo doutrinado assim. O conflito entre gerações hoje é tão forte quanto o conflito de classes. É tão forte quanto o conflito de empresas. Uma geração hoje trabalha para manter a outra? Não, hoje as gerações trabalham para se manter. Não existe mais uma cooperação, nós não somos mais uma sociedade que um depende do outro de forma consciente. Nós agimos como se fôssemos engrenagens dentro dessa nova forma de viver o mundo, nessa nova forma de existência, que nós não temos mais uma opinião própria. A nossa opinião é manipulada, viu? Nossa manipulação com os outros também ocorre às vezes de forma instantânea. Eu posso estar sendo manipulado agora por pessoas mais experientes, por pessoas às vezes até sem experiência nenhuma, mas porque eu estou querendo me adequar à realidade e pertencer àquele grupo de pessoas. E eu posso estar fazendo isso de forma inconsciente. Assim como eu posso estar, sim, de forma consciente, expondo valores, expondo doutrinas e lutas que não são minhas para criar uma identidade, criar uma revolução que no final vai me beneficiar, porque eu vou ter um exército de pessoas lutando por mim. Eu vou ter um exército de idealistas lutando pela minha verdade e não pela deles. Porque nós, como seres humanos, quando nós não temos um objetivo, nós seguimos e realizamos os objetivos dos outros. E aí é que entra a disputa entre o ego e o eu superior. Porque hoje o ego é muito alimentado, é ele que está fazendo as pessoas comprarem, adquirirem as coisas, mas ao mesmo tempo o eu superior é o que está dizendo que não. Quando uma pessoa toca no teu eu superior, você se afasta dela. Quando uma pessoa toca no seu ego, você se aproxima. Ser elogiado, ser admirado, ser requisitado. Todo mundo quer. Agora, se dedicar, trabalhar e realizar, é mais difícil quebrar a cara e ouvir não. É mais difícil ver que está fazendo errado. É mais difícil se dispor a aceitar que não sabe, que precisa que alguém te ensine o que fazer, como se posicionar, aonde chegar, com quem falar. Porque o orgulho cego, o orgulho ignorante, não te permite enxergar que os erros estão ali para te evoluir, para te consertar. Que a solução que tu encontra pode ter um preço, pode ter um valor para outras pessoas que podem estar há anos errando e não enxergam isso, mas tu chegou lá e tu mostrou, tu salvou essa pessoa. Tu mudou esse caminho. Tu melhorou essa jornada. E aí fica a teu critério. Tu vai botar um preço? Vai botar um valor? Ou vai manter uma ética e um idealismo por trás? O que vai ser importante para ti nesse momento? Ser uma vitrine? Fazer parte de uma geração? Ou se manter alienado? O que vai ser importante? Será que não é perigoso contestar os valores aonde você não é bem-vindo? Será que não é perigoso contestar as realidades que você depende? Ou será que o maior perigo não é tu ficar com medo da tua própria limitação? Será que teu momento de superação não vem forçado pela natureza, pela sociedade, pelas pessoas? Ou será que tu vai se deixar sucumbir, se deixar derrotar, consumir pelos anseios de uma maioria que não vai lembrar de você? Você morre hoje, amanhã as pessoas não lembram mais do seu nome. Talvez uma semana, talvez 15 dias. Morra de uma forma trágica e teu nome nunca mais vai sair da boca das pessoas. Agora tenta ser um velhinho que morreu de forma natural. Morre praticamente, as pessoas vão pedir uma missa. Muita gente não vai se lembrar. Porque as pessoas não se importam? Não, porque as pessoas realmente não podem ficar presas ao que já passou e o que partiu. As pessoas hoje buscam estarem presentes naquilo que muitas vezes não é uma escolha delas.
Então vamos parar de se alienar com os valores e as brigas dos outros, porque não são nossas. Vamos parar de se alienar a reclamar e a procurar soluções para coisas que nós não temos poder porque não está ao nosso alcance. Vamos entender que o próprio universo pessoal é infinito dentro das próprias limitações e vamos mudar as nossas escolhas. Se todo mundo enxergasse sua própria necessidade, hoje muitas vitrines estariam vazias. Se todo mundo enxergasse sua própria necessidade, hoje muitas linhas dessa corda de alienação que vivemos hoje já teriam se rompido e talvez algumas cordas já teriam arrebentado e caído. Será que você seria livre ou você seria escravo de si mesmo? Se eu romper hoje a barreira da tua alienação, você vai viver melhor ou você vai morrer nas próprias escolhas? E será que é tão importante assim estudar gerações e classificar elas? Ou será que eu só não preciso viver? Será que eu preciso ficar 1 hora de preocupações? Ou será que eu só preciso ir lá e executar uma solução? Toda escolha gera uma consequência e toda consequência pode ser grave ou não. Depende do que a gente aguenta. Depende do que a gente está disposto a passar. Tem pessoas que levam 40, 60, 70 anos para dar certo no negócio delas. Tem gente que vai encontrar um sucesso hoje, vai sofrer um acidente e morrer amanhã. E aí? Será que elas vão dizer que não valeu a pena? Assim como tem pessoas que, por engano, vão seguir por um caminho, vão encontrar outro e vão ser extremamente felizes. Será que eu devo condenar elas? Ou será que eu devo aprender com elas? Muitas das nossas grandes descobertas científicas foram acidentes. Se tentava chegar em um caminho e se achou outra solução para outra coisa. Mas isso tira mérito. A gente não fala em quem inventou o micro-ondas. A gente não fala em quem inventou o exame de raio-x. A gente não fala em quem inventou o paracetamol. A gente não fala em quem inventou o zíper da jaqueta. Às vezes a gente nem conhece, ninguém mais conhece. Mas a gente fala na rede de farmácias, a gente fala na rede de fast food, a gente fala na rede de eletrodomésticos. Eles a gente conhece. Porque não nos importa. A solução já está feita, já está entregue em nossas mãos. Por que questionar quem chegou e como? Será que é necessário saber tudo isso? Ou será que isso é necessário a gente esvaziar e seguir? 90% do que está sendo dito aqui são questões que nós, como humanidade, criamos, que se fosse apresentados para um homem na caverna ia ser resumido a posso comer ou não. Ponto. Vai me aquecer ou não? Ponto. E aí vem a questão das gerações. Conforme nós fomos criando novas sociedades e desfazendo antigas, valores novos e valores antigos foram desaparecendo, nós não caímos numa consciência maior e mais evoluída. A gente só criou uma nova perspectiva. Então hoje aquilo que era crucial numa pré-história não é mais. Fogo a gente tem acendendo um fósforo. Nossos antepassados podiam ficar horas batendo uma pedra na outra e não conseguir fazer uma fogueira. Hoje, eu posso conversar com pessoas do outro lado do mundo. Pode ser que o meu avô, para conseguir isso, teria que atravessar de navio por meses para chegar até uma outra cidade para conhecer, se conseguisse conhecer alguém. Hoje, eu posso escolher o que eu vou comer entrando no mercado. Mas na época do descobrimento, se tivesse uma fruta numa árvore e tu conseguisse pegar, tu tinha o que comer, senão tu era comida de alguma onça. Ou de algum outro animal, às vezes até carniceiro, porque pode ser que tu morresse antes de um predador te pegar. Por isso eu digo, sempre questione
o que eu digo, o que tu acredita. Questione. Seja curioso, seja rebelde, mas não seja insolente, não seja ignorante. Não seja um impositor, um tirano nas tuas ações com os outros, porque o tempo que a gente perde querendo controlar os outros e criando expectativas em cima deles, nós poderíamos estar realizando os nossos grandes feitos. E às vezes uma pedra de cascalho dentro de um muro pode evitar uma enxurrada. E às vezes colocar um muro gigante de aço pode não segurar uma tempestade. Como desafio final, então, desse podcast, eu gostaria que você questionasse o que a tua geração defende, que tu não acredita mais, e isso já poderia te enquadrar numa próxima geração. Quais são os valores, quais são os gastos que tu acha que tu poderia e deveria deixar de ter, mas que no fundo não faz diferença nenhuma para você nem para ninguém. Sigam os próximos dias e me respondam aqui nos comentários. Deixe seu like se gostou do vídeo, recomende ele para outras pessoas e me respondam. Você tem uma verdade absoluta? Ou você é o resultado da manipulação das verdades que te fizeram acreditar?